está um passo à frente do povo de sua época. Claro que nós tivemos também João Batista, que foi um homem obediente, sim, muito obediente, e também estava envolvido nesse projeto, nessa história da salvação, né? João Batista foi o precursor do Salvador, mas São José, ele vai mais ao fundo da questão. São José está diretamente ligado ao processo desse início. São José está no início do processo da vida de Jesus, da encarnação de Jesus. E João Batista ele já está lá mais adiante, mais uns 30 anos adiante. Então, por isso que São José, a figura dele é tão importante. Porque ele, assim como Maria, foram capazes, tiveram a coragem e a ousadia de serem obedientes. E o Papa João Paulo II ele veio dizer isso, nessa exortação apostólica, que tem São José como uma figura principal. São José, ele não obedece, ele não segue o que foi dito do modo como Maria, porque Maria ela tem uma vocação especial, que é trazer Jesus ao mundo por meio do seu ventre. Mas José, ao aceitar que a sua esposa seja a mãe do Salvador, ele também colabora. E ele se torna pai terreno de Jesus, guardião do Salvador e o depositário dessa promessa. O que é esse depositário? Deus confiou a José a função de cuidar e sustentar e educar aquele que seria o Salvador de todos nós. E nisso, São José vai se configurando como modelo de homem novo, como uma nova humanidade. É a humanidade essa que é completada na pessoa de Jesus Cristo. Indo um pouco mais adiante, São José não responde São José não responde ao anúncio da anunciação como Maria, mas obedece ao que lhe é ordenado pelo anjo. Ou seja, ele foi obediente na fé. A obediência, ela será a principal característica do novo homem. O próprio Jesus, até o fim, ele obedece. E como a liturgia vem nos dizer que todo ano, no tríduo pascal, obediente até a morte e morte de cruz. Então São José, ele já vem fazer aquilo que o seu próprio filho fará de modo completo e perfeito, que é ser obediente. Agora falando, pegando essa parte desse ato de José, essa função dele, de ser pai, de guardar, sustentar e educar. O exercício da paternidade de José está diretamente ligado à pessoa e à missão de Jesus. Mas de que maneira? Aquilo que Jesus se torna quando adulto, um homem público, conhecedor da lei, respeitador das leis, ele aprende com José. Porque José era um justo, respeitador e conhecedor das leis. Jesus, claro, já conhecia as leis de uma ponta a outra. Afinal de contas, ele é o Filho do Pai. A Trindade conhece toda a lei de uma ponta a outra. Afinal de contas, toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi inspirada pela Santíssima Trindade. Então Jesus não precisava que José lhe ensinasse nada. Mas mesmo assim, o próprio Jesus reconhece essa autoridade que José tem como pai. Reconhece a paternidade de José e se permite ser ensinado por ele. Porque Jesus não abandonou a sua divindade quando se encarnou. É 100% Deus e 100% homem. Como homem ele precisa ser ensinado, mas como Deus ele já conhece tudo. Mas mesmo assim ele se permite ser educado, ser moldado segundo o modelo daquele novo homem que é José. Porque José, diante do povo daquela época, José é um homem novo, completamente diferente. Um homem que aceita receber uma mulher grávida em sua casa e ainda assim permanecer casado com ela sem tocá-la, é uma grande novidade. É uma grande novidade. O celibato já era vivido por algumas pessoas
que viviam diretamente no templo daquela época. Só lá com São Paulo, muito depois de São José, é que o celibato vai começando a invadir os locais onde tinha cristãos convertidos. Depois de muito tempo. E ainda assim, São José dá outro passo à frente. Ele assume o celibato antes mesmo do celibato se tornar uma prática comum aos cristãos. E ele ainda era judeu. O cristianismo só começa com Jesus. O que vem antes dele é judaísmo. José era um judeu, mas já salvo pela promessa de Cristo, pela sua participação. Então aí está mais uma vez a confirmação de José como modelo de um homem novo, porque ele acreditou em algo que ele não tinha a menor noção. Maria sabia detalhes desse processo da salvação. Maria, como diz a palavra, o Evangelho de Lucas, Maria ouvia pelas palavras e guardava no coração. Maria acompanhou Jesus em momentos em que José não estava. E ainda assim, ele, sem saber dos detalhes, dos pormenores que iria acontecer com seu filho, desse projeto de salvação, ele foi até o fim. Até onde ele pôde ir como ser humano, como guardião, né, da Sagrada Família, ele foi até o fim, comprovando que para o povo daquela época ele era novo, ele era diferente. O tempo todo ele vai dando esses exemplos. Claro que são exemplos muito diluídos nos evangelhos. Nos evangelhos pouco se fala da figura de José, porém aquilo que se fala é muito rico. Basta apenas que a gente queira se debruçar sobre aquilo, procurar ver o que cada evangelho tem de pouquinho para poder conhecer, porque é uma figura riquíssima. São José é uma figura riquíssima para a nossa igreja. Tanto é rico, né, que foi declarado patrono da igreja. Não foi à toa que São José é convocado pela igreja para rezar por ela. A igreja não pede a São José ajuda à toa, porque é um homem rico em justiça, né, em caridade, em obediência. José foi capaz de transpor os limites de sua própria humanidade, porque ele soube ser obediente. Ele soube ser um homem novo, mesmo antes do melhor modelo de homem novo chegar à Terra. Isso é transpor os seus limites. Isso é ir além daquilo que qualquer um pode ter feito. Então, por isso que a igreja aclama São José. Ó glorioso São José, rogai por nós. É por isso que nós estamos aqui hoje, nesse trido em honra a São José. Porque nós queremos um pouco mais dessa intimidade com aquele que foi íntimo de Jesus, com aquele que foi íntimo do processo da salvação. E nós não somos cristãos. A gente foi logo na pessoa certa. Quem dá de Maús então nunca é, né? Nunca viu um povo para acertar tanto. Se é uma feira junina, valeu-me São José, nada falta. Se é a festa de aniversário, valeu-me São José, tudo aparece para mim. Então, minha gente, saindo o povo agora do conteúdo da noite, vamos apelar para São José e apelar com gosto. Eu estou rindo, mas estou falando seriamente. Se temos noção de devoção, o que é um direito nosso, e é também uma obrigação nossa, como santo de devoção, como católicos. Porque quando a gente tem um santo de devoção, que a gente, né, venera aquele santo, a gente busca também seguir um pouco daquele modelo. Então eu convido vocês a ter um santo de devoção. E em especial se for São José. As mulheres também podem apelar para São José, não tem problema não. Ele porque tem um pouco que diz, São José é a graça de ser homem, também, né? Mas como nossa sociedade agora, né, é a mulher que manda, muitas vezes é a mulher que manda em casa, então, né, vamos deixar que ela assuma também essa parte de vez em quando. Pois é. Aí o detalhe, deixa eu tentar.
Pois então, para não demorar muito, e para você falar de treino também, eu convido todos vocês, como já é o objetivo também desse vídeo, a nos apegarmos um pouco mais em São José, para que a gente possa ter essa coragem de sermos um novo naquilo que a gente faz, para que a gente tenha coragem de levar a novidade naquilo que a gente faz, porque José levou essa novidade, e essa novidade era Cristo, era o seu filho. Ele agiu de uma maneira nova, mas a todo instante ele trazia essa novidade, que é Cristo. A própria palavra Evangelho significa boa notícia, e algumas traduções da Bíblia falam Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a boa notícia de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. São José o tempo todo fazia isso, levava a sua boa notícia, essa boa notícia. De que maneira? Levava Jesus no templo, levava Jesus aos momentos de oração, e inúmeros outros momentos que a Bíblia não relata, mas que aconteceu, porque José era um homem fiel, àquilo que ele vivia como um judeu, e ele não permitia, nem permitiria que seu filho fosse diferente. Pode não ter um evangelho dizendo Jesus, quando tinha 15 anos, foi para tal lugar, mas Jesus fez muita coisa. Muita coisa. Até mesmo o ofício, seu pai quer ser carpinteiro, ele aprendeu. Diz a tradição da igreja. Até esse ofício Jesus aprendeu. Porque José, até nisso, ele foi obediente. Ele sabia que seu filho era o salvador do mundo, mas ele foi obediente à tradição que ele vivia também. Ele ensinou Jesus a ser um carpinteiro. E que nós possamos, então, pedir a intercessão de São José, que sob a intercessão dele, nossa vida pode ser providenciada, muitas graças, muitas bênçãos. E que seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que com ele aprendeu a ser carpinteiro, venha ser nosso socorro, nosso auxílio. E ele, como um bom carpinteiro que também ajudou com seu pai, que ele possa vir consertar aquele que nosso coração ainda não conseguiu corrigir. Que ele quer dar uma nova forma àquele tronco velho, sem vida, e deixar nosso coração. Que venha se transformar em um móvel novo, que possa ser usado por todos, que possa cativar a todos a querer um deles para si também. Nosso coração possa se transformar em algo belo, que chame a atenção dos outros e que possa arrastar todos que o veem para a pessoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja